Olá, o que eu vou te contar hoje foi a fase mais triste da minha vida. Eu acho que foi a coisa mais triste que aconteceu na minha vida, que mais me marcou, a que mais me deixou feridas, a que mais adoeceu tanto o meu corpo quanto a minha alma. Hoje eu começo a te contar como eu fiz um aborto aos 19 anos. Nessa fase, eu gostava muito de um rapaz que eu namorava e a gente já tinha até terminado, mas eu era apaixonada por ele. Não aceitava, né, que a gente fosse ficar separados, porque todo mundo falava que a gente ia acabar casando, porque era nítido a paixão que um tinha pelo outro. Mas eu estava enganada, porque a paixão era só do meu lado. Ele só queria me usar em todo momento. E um dia eu comecei a passar mal e fui fazer o exame de gravidez e deu positivo, o exame de farmácia. Comprei escondido da minha mãe, porque naquela época, hoje eu tenho 51 anos, então naquela época era tudo mais difícil, o diálogo com os pais, a gente tinha muito medo de falar sobre esse assunto com os pais. E eu fiz o exame de farmácia e deu positivo. E eu fiquei a princípio alegre, eu falei, nossa, agora a gente vai ficar junto, vai casar, vai criar o nosso filhinho. E criei várias expectativas na minha cabeça. E fui procurá-lo, conversar com ele. Quando eu fui conversar com ele, ele já ficou primeiro assustado, depois irritado. E depois colocou na minha cabeça que não era para a gente levar aquela gestação à frente. E eu confesso que eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque eu achei que aquele filho ia ser a consolidação do amor que eu tinha por ele, que a gente ia se casar, a gente ia construir uma família. E desabou tudo isso naquele momento. E a gente teve 3 encontros antes desse dia horrível na minha vida. E todas as 3 vezes ele me falava que era para me tirar, que ele não queria ser pai. E naquele momento ele não queria, ele não estava preparado, ele não queria assumir um compromisso. E eu ouvi isso 3 vezes na minha vida, né, naquele momento, 3 vezes ele dizendo aquilo. E na terceira vez ele já veio com um medicamento para me poder usar e disse para mim que se eu resolvesse ter o filho, eu ia cuidar dele sozinha. Ai, gente, que tristeza eu senti naquele dia, naquele momento, porque eu achava que ele fosse um outro tipo de homem e ele se revelou que apenas só estava me usando. Eu acreditei que ele era apaixonado por mim, mas não, ele estava somente me usando. Então, depois daquilo tudo, eu fiquei com medo dos meus pais, eu fiquei com medo dele me abandonar e não querer mesmo criar a criança junto comigo. E foi um turbilhão de medos na minha cabeça, até que eu cedi e resolvi usar o medicamento. E foi nessa noite que em casa, trancada no meu quarto, na casa dos meus pais, aos 19 anos, eu cometi o maior erro da minha vida. O maior erro da minha vida, que foi matar o meu filho, abortar o meu filhinho. E naquela noite, eu introduzi o medicamento no canal vaginal e achei que só a menstruação ia sair. Eu era muito inocente nesse assunto. Eu achei que só iria sair sangue. Eu não achei que eu iria ver o que eu vi. E dormi. Dormi com um sentimento de tristeza no coração, de abandono. Quando é no outro dia de manhã que eu acordei, eu já acordei com cólicas.
a minha barriga se mexendo sozinha, e quando eu percebi que ia sair algo de mim, eu joguei um pano no chão e eu pensei que ia sair sangue, né? E quando eu olhei, tinha um bebezinho pendurado pelo cordão umbilical saindo de mim. E naquele momento eu percebi o que eu tinha feito, porque eu vi aquele bebezinho, ele tinha 4 meses de gestação, ele tinha a pele transparente, eu conseguia ver as veinhas dele, conseguia ver o coraçãozinho dele, era tudo transparente, dava para ver tudo por dentro. A cabecinha, era um menino, e ele estava se debatendo, parece que ele estava agonizando naquele momento, e eu puxei o cordão, e ele caiu no pano que eu tinha colocado no chão, e eu fiquei enlouquecida, sozinha, dentro daquele quarto. Me veio remorso, me veio uma tristeza, me veio uma vontade de morrer. Aí que eu vi, né, o que eu tinha feito. Eu tinha matado o meu bebê dentro do meu ventre. E foi terrível, foi terrível. E a minha mãe tinha saído para buscar leite na vizinha, e eu chamei uma amiga minha que morava lá perto de mim, ela veio correndo, e eu mostrei para ela, ela começou a chorar, e nós choramos juntas. E eu, com medo da minha mãe chegar e ver tudo aquilo, eu não sabia o que fazer, então eu enrolei esse bebezinho num paninho e cheguei no vaso sanitário do banheiro, joguei lá dentro, mas não olhei e dei descarga. Pensa numa pessoa que chorou, pensa numa pessoa que sofreu. E eu dei descarga naquele momento e fiquei com medo de olhar lá dentro e pedi para minha amiga olhar. Ela falou, não, desceu. Um feto de 4 meses já é grandinho. Eu já estava com uma barriguinha saliente. Gente, quem estiver pensando em fazer isso, não faça. Você vai se arrepender no futuro. Esse medicamento que eu usei, ele pode causar a sua morte, a infertilidade. Graças a Deus que, passado alguns anos, eu pude ter 2 filhos perfeitos. Graças a Deus, porque Deus viu no meu coração que eu não queria ter feito aquilo. Mas Deus ainda me concebeu, né? 2 filhos lindos, maravilhosos, para a glória dele. E aquele rapaz que não quis assumir o filho, ele se casou sem saber com uma mulher estéril. E ele não pôde ter filhos com ela. E não tem filhos, ele teve que adotar uma moça, uma menina que hoje já é uma moça. Então, meninas, moças, não façam isso, porque isso vai reverberar pela sua vida. Isso vai te causar traumas, doenças. Eu virei alcoólatra depois disso. Eu caí na bebida para poder esquecer isso que aconteceu na minha vida. E depois que eu me converti, Jesus curou o meu coração. Ele me curou daquela culpa. Mas mesmo assim, de vez em quando, eu me pego pensando, né? Hoje, esse bebezinho era para ter 30 anos de idade. E eu não matei só um bebê. Eu matei uma geração. Que dele poderia sair mais filhos, mais netos, né? Dele poderia sair uma geração. E eu matei essa geração, não foi só um bebê, é uma geração inteira. Então, tenham consciência, tenham temor a Deus, tenham amor à vida de vocês, amor à vida dos seus filhos. Talvez essa criança não foi
programada, mas nada na vida é por acaso. Deus tem obra para o seu filho, para você, para sua família. Não mate uma geração dentro de você. Não mate uma geração dentro de você. Não se arrependa daqui 10, 15, 20 anos. Tem gente que eu conheço que ficou esquizofrênico, que ficou louco. Tem gente que eu conheço que morreu ao fazer aborto. Então, tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. Não pratique o aborto. Isso é abominação para Deus. Tirar uma vida é somente Deus quem pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Tenha o seu filho, nem que seja sozinha, você e seu filho. Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar forças para você criá-lo. Em nome de Jesus. Hoje eu sou convertida, aceitei a Jesus como meu único Senhor e Salvador, porque se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu já tinha tentado suicídio e tinha conseguido, porque essa dor é uma dor tão profunda que você quer morrer. Então é o recado que eu deixo para vocês, meninas. Não façam aborto. Não abortem uma nação dentro de vocês.